O emagrecimento ele tem algumas vertentes, mas principalmente quando eu falo em emagrecimento, eu falo em equilíbrio metabólico, equilíbrio sistêmico acima de tudo. Porque o seu corpo, ele só vai entender que você realmente precisa emagrecer, o que significa perder gordura e manter ou aumentar a massa muscular, não só simplesmente perder peso de balança, se ele tiver um sistema equilibrado. Porque se você tiver uma doença metabólica ali associada, um diabetes, um colesterol, o seu corpo ele vai pensar em equilibrar esse desequilíbrio antes de pensar em perder gordura de fato. Então é muito importante que você entenda em qual estágio você está do seu emagrecimento. Mas antes disso, é importante que você entenda quem você é, de onde você veio, quais são as suas raízes, as suas origens. Eu falo que antes de pensar no que você precisa, é importante que você tenha consciência de que você é um ser humano. E ser humano é dependente de comida, movimento, água e ar para existir. A partir daí os seus problemas começam. A partir daí você tem doença, a partir daí você tem obesidade. Mas se você não tiver a consciência de que você é dependente disso, dificilmente você vai conseguir ter um emagrecimento ou até mesmo sair de uma doença de forma natural, de forma efetiva. Você vai viver em efeito sanfona. Aquele engorda, emagrece e não sai do lugar. E toda vez que você passa por esse processo de engorda e emagrece, você danifica o seu metabolismo um pouquinho. Você perde massa muscular, acumula o dobro de gordura. E quando você vê, o seu emagrecimento já está descontrolado. Você nem sabe mais o que você está fazendo e nem por que caminho ir. Muitas vezes você já está tomando até medicação para controlar desequilíbrios que são possíveis de equilíbrio quando você entende que você é um ser humano, pertencente à natureza, faz parte da natureza. Você é sim um animal. Porque aí sim vai ficar mais fácil que você consiga colocar uma alimentação consciente sabendo quem você é, o que você precisa. O emagrecimento metabólico é aquele emagrecimento onde a pessoa precisa perder 15, 20 quilos de peso. O emagrecimento de refino é aquela pessoa que precisa perder ali no máximo até 10 quilos de peso. É aquela gordurinha aqui, ó, sabe? Que não sai. Esse é o emagrecimento de refino. Por que existe essa diferença? Porque se você fizer uma estratégia para o emagrecimento de refino, tendo o emagrecimento metabólico, não vai funcionar e vai te frustrar. E se você faz o contrário, uma estratégia de emagrecimento metabólico no emagrecimento de refino, também não vai funcionar. Então é muito importante que você saiba em que momento você está. Pensando no emagrecimento metabólico, eu vou dividir ele em duas partes. Uma parte são aquelas pessoas que precisam emagrecer até 20 quilos. E outra parte é as pessoas que precisam emagrecer mais de 20 quilos. Por quê? Quando você precisa emagrecer mais de 20 quilos, esse comprometimento metabólico, ele já gera um comprometimento psicológico. Então, dificilmente você vai alcançar o seu objetivo só mudando a sua alimentação. É importante uma equipe multidisciplinar no processo, com psicólogo, médico, porque a sua obesidade já está causando, além do comprometimento metabólico, que é a resistência à insulina, o aumento de colesterol, o desequilíbrio do seu ciclo menstrual, o desequilíbrio de sono, o hipotireoidismo ou hipertireoidismo, tudo isso está envolvido no comprometimento metabólico. Mas quando você tem um peso acima de 20 quilos,
esse comprometimento já passou do metabolismo para o psicológico também. Por quê? O seu metabolismo já está respondendo por você. Mas mais do que isso, quando a pessoa está 20, 30, 40 quilos acima do peso, significa que ela tem um problema muito maior do que só o fato do sobrepeso. Existe um fundo cultural, um fundo amoroso, um fundo familiar, existe um fundo estrutural que compromete o emagrecimento dela eficiente. Às vezes, a pessoa que tem obesidade come porque na infância passou fome ou foi reprimido de comer. A pessoa que tem essa obesidade, ela tem hábito de mentir para si mesmo. Ela realmente acredita que não come, sendo que ela come todo dia. Muitas vezes existe a compulsão alimentar associada tanto no emagrecimento psicológico quanto só no emagrecimento metabólico. Mas nesse emagrecimento que compromete o psicológico, que já está muito avançado, o peso já está muito aumentado, com certeza, além dessa pessoa mentir para ela mesma, ela vai sofrer com a compulsão alimentar, porque a compulsão ela está diretamente ligada a um fator psicológico, a um gatilho psicológico. Então, além da nutrição e de todo o trabalho de consciência alimentar e depois estratégia alimentar, é importante um trabalho psicológico e multidisciplinar envolvido no processo. No emagrecimento somente metabólico, que ali até 20 quilos acima do seu peso, também é diferente do emagrecimento refinado. Mas não necessariamente você vai ter um comprometimento psicológico envolvido. Pode sim ter um estresse excessivo associado, um pouco de compulsão, consumo de doce excessivo, que pode sim estar ligado à sua cultura, ao seu inconsciente. Claro, é feito todo um trabalho de consciência. A consciência alimentar é muito importante no emagrecimento metabólico. Aprender a comer, entender que tudo é possível sem julgamento. É importante você ser saudável em qualquer lugar do mundo. E não é o alimento o problema, é você, o seu desequilíbrio. Então tudo pode, mas com equilíbrio. Então você precisa aprender a comer, entender a sua cultura, entender as suas raízes, entender os gatilhos que te levam a comer demais. E sim, ajustar o seu metabolismo, porque o seu próprio metabolismo responde por você. Quando você tem um desequilíbrio metabólico, você também pode não ter uma sinalização adequada de hormônios de felicidade, de bem-estar. Quando você precisa ter um emagrecimento metabólico, o seu intestino já está comprometido e tudo começa no intestino. O intestino é a nossa linha de frente, são as nossas defesas. O intestino em desequilíbrio é o metabolismo, consequentemente, em desequilíbrio, porque tudo começa por ali. A conexão do cérebro com o intestino, hormônio de bem-estar como serotonina, 90% é produzido no intestino, chega ao cérebro por neurotransmissão. O quanto é importante a nossa estrutura intestinal. No emagrecimento metabólico, você já não está dormindo bem. O seu hormônio do estresse já está aumentado. A sua insulina tem ficado alta durante a noite. O seu corpo está controlando desequilíbrios mais importantes do que simplesmente perder gordura corporal,
que é o seu grande objetivo. Mas se você não se dá conta do tipo de emagrecimento que você precisa e do estágio que você está, você se vê fazendo estratégias como, por exemplo, dieta cetogênica, jejum intermitente, estratégias que não funcionam para o metabolismo de quem precisa de um emagrecimento mais metabólico. Essas estratégias são para emagrecimento de refino, porque é um detalhe, eu já vou falar melhor sobre emagrecimento de refino. Você precisa de estratégias conscientes que ajudem você a equilibrar o seu metabolismo primeiro. A casa precisa estar arrumada, para assim o seu sistema entender que ele já pode utilizar a sua gordura, que ele já pode utilizar a sua gordura como fonte energética, porque até então ele está enxergando a sua gordura como proteção. Então, antes de qualquer estratégia, você que está buscando o emagrecimento metabólico ou conhece alguém que tem lutado contra a obesidade, já compartilha esse vídeo. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. É fundamental que você trabalhe a consciência alimentar, para que você aprenda os alimentos que são favoráveis, os que são desfavoráveis, como equilibrar essa glicemia, manter ela estável, receber a oferta energética, controlar o seu cortisol e o seu metabolismo. A partir disso, o seu corpo vai entender que ele precisa do emagrecimento, associado, claro, à atividade física. Aprendendo como se come, trazendo nutrição eficiente para o seu corpo, tendo 6 cores no prato, tendo 3 frutas todo dia, desligando o celular antes de dormir, tendo um ciclo de sono regular, mulheres tendo um ciclo menstrual equilibrado. Aí sim, vale a pena uma estratégia específica, mas com orientação, porque depende do estágio que você está. Não adianta abrir o Google, as redes sociais, sair buscando dieta e aplicando em um emagrecimento metabólico, porque você vai desequilibrar o seu metabolismo. Ao invés de equilibrar, você vai arrumar mais um problema para você e mais um remédio para tomar. Então, é importante você trabalhar consciência alimentar acima de tudo. Se você for mulher, entra no Meninas do Foco. É um treinamento de 30 dias que eu faço, baseado em consciência. E acredite, a maioria das pessoas que buscam emagrecimento precisam da consciência, porque não tem. A minoria dos pacientes são os pacientes de refino. A maioria vai se enquadrar nesse emagrecimento metabólico que eu estou falando aqui. Então, para você, menos é mais. Faça o simples bem feito. Esqueça estratégias. Não é para você. Não vai funcionar. Você vai se frustrar. Você vai achar que você não consegue. E realmente, não é para você. É por isso que você não consegue. Outra coisa, é importante que você já comece o seu acompanhamento com um teste genético. Por quê? Para ter direcionamento com precisão. Se você já está passando por uma dificuldade, um emagrecimento metabólico que já tem tantos fatores envolvidos, por que não já começar sabendo as informações do seu DNA? Aonde o seu metabolismo é mais predisposto a desequilíbrios ou onde o seu metabolismo é mais favorável. E assim fazer um acompanhamento individualizado. De verdade, para você é individual, não é seguir coisas genéricas. Principalmente porque na internet nem sempre está sendo falado para alguém que precisa do emagrecimento metabólico. Às vezes você está vendo dicas de emagrecimento de refino,
E aí você tenta colocar em prática e não consegue. E vem frustração. Frustração em cima de frustração. Agora, se você já passou por um processo de autoconhecimento, se você já trabalhou essa consciência alimentar, se já tem 6 cores no seu prato, se você já treina todo dia, se você tem uma qualidade de sono ótima, mas ainda assim precisa perder os seus 5 quilos ou os seus 8 a 10 quilos ali, ainda assim vai entrar no emagrecimento de refino, porque é pouco. O seu corpo não está sofrendo resistência à insulina, nem colesterol alto, muito menos sofrendo por estresse excessivo. Ele entende que você está em busca de redução de gordura corporal. Tendo esse equilíbrio metabólico, a consciência alimentar, a sua cultura já esclarecida, a sua individualidade em primeiro lugar, tendo um equilíbrio de rotina, não sofrendo estresse excessivo, você vai conseguir trabalhar com estratégias específicas. Para quê? Para utilizar a sua gordura como forma de energia e perder essa pequena gordurinha aí que está em excesso. Afinal, você já está fazendo exercício. Então, você já está ganhando massa muscular e perdendo gordura. A gente só precisa acelerar o seu processo, direcionar o seu processo. Se você ficar fazendo estratégias de consciência alimentar, não vai funcionar. Porque no seu caso, o seu corpo já entendeu que ele precisa perder gordura. Ele já está fazendo isso. O que ele precisa é acelerar um pouco esse processo. É onde a gente utiliza as estratégias. O que é uma estratégia cetogênica ou um jejum intermitente? Os dois vão estimular o seu corpo a utilizar a sua energia a partir da gordura corporal. Mas para isso, o seu corpo precisa estar ceto-adaptado, porque você só vai utilizar essa gordura corporal de forma efetiva se você estiver ceto-adaptado. É um processo que acontece no nosso corpo, é uma cascata metabólica, onde você precisa ter o corpo cetônico certo para direcionar, para utilizar essa gordura como forma de energia. Se você não é ceto-adaptado, não teve essa consciência antes, já não está no mínimo 3 meses com efetividade alimentar, equilíbrio, constância, você não tem essa ceto-adaptação. E se você faz uma estratégia dessa, você começa a sentir fraqueza, cansaço, começa a perder massa muscular, porque seu corpo ele não entende que precisa utilizar a gordura como forma de energia e começa a perder o seu músculo para gerar energia que foi tão sofrido de ganhar. Então, essa ceto-adaptação é fundamental para que a cascata aconteça de forma correta. Porque se acontece de forma errada, além dos seus sintomas, você pode gerar acetona. Acetona é extremamente prejudicial ao seu organismo, principalmente ao cérebro. Então você pode ter desequilíbrios mentais por excesso de acetona, porque fez uma estratégia cetogênica que não era para você, porque você estava 20 quilos acima do peso. O seu corpo não estava ceto-adaptado. A mesma coisa é para o jejum intermitente. Você já precisa estar ceto-adaptado para o seu corpo entender e utilizar essa gordura como forma de energia vindo de um jejum de 12 horas, 14 horas, 16 horas. Também não é jejum todo dia, é jejum estratégico. Não adianta você que precisa de uma estratégia de refino sair fazendo tudo como você acha que é. Fazer jejum todos os dias e achar que está tendo resultado de jejum intermitente, quando seu resultado está vindo déficit calórico, porque você está consumindo menos do que você deveria. Então, o jejum, a gente aproveita sim essa janela metabólica para utilizar a sua gordura como forma de energia, mas sem suprimir a sua ingestão diária calórica. Essa é a grande questão do jejum intermitente.
Então, saber o estágio que você está do emagrecimento é mais importante do que definir uma estratégia para você, porque não vai funcionar. No emagrecimento de refino, a gente vai utilizar suplementos, manipulações quando necessária, diferente do emagrecimento metabólico. Enquanto no emagrecimento metabólico eu estou controlando uma resistência à insulina, controlando um estresse excessivo, uma ansiedade, no emagrecimento de refino eu estou acelerando o seu metabolismo, estimulando ainda mais essa perda, melhorando a sua recuperação muscular, melhorando o seu corpo para que você tenha uma melhor circulação e, com isso, uma melhor efetividade na perda de peso, no ganho de massa muscular. No emagrecimento de refino, alguns procedimentos estéticos podem te ajudar muito. Por exemplo, a aplicação de enzima sistêmica local, porque é um pouquinho de gordura que você precisa perder. É um detalhe, é difícil, vale a pena. Procedimentos como o Carbox, Ecos, que são aparelhos específicos onde os esteticistas, dermatologistas usam para reduzir gordura localizada. Isso é muito benéfico no emagrecimento de refino. Mas no emagrecimento metabólico é jogar dinheiro no lixo. Porque, gente, é muita gordura que você precisa perder. A mobilização precisa vir de dentro para fora, primeiramente. Então, se você for fazer algum procedimento, faça drenagem linfática para eliminar suas toxinas, aumentar a sua circulação, melhorar o seu metabolismo sistêmico de fígado, que é importante. E não procedimentos locais. No emagrecimento metabólico é onde utiliza-se as canetas emagrecedoras. Mas, gente, caneta emagrecedora sem consciência é efeito sanfona, é problema, é tiro no pé, literalmente. Porque elas agem no mecanismo de controle de fome e saciedade intestinal e também no mecanismo de hormônios de prazer e bem-estar mental. Para quê? Para que você coma menos. Comendo menos, você vai emagrecer sim. Mas se você não tratar o que você precisa, que é a consciência e o psicológico, você vai ficar dependente de caneta emagrecedora, como dependente de remédios emagrecedores. E muitas vezes você vai se viciar nisso e dificilmente vai conseguir sair. E quando você se vê, você para de tomar a medicação, o seu corpo não responde adequadamente, você vai lá e começa a tomar de novo, com medo de engordar. Então, além de não resolver o seu problema, você vai gerar um desequilíbrio psicológico ainda maior. Então, antes de qualquer estratégia, busque uma ajuda individual. É o primeiro caminho. Comece pelo começo e não pelo fim. Comece reconhecendo que você precisa de ajuda. Comece reconhecendo que sozinho dificilmente você vai conseguir vencer o emagrecimento metabólico. São mecanismos. Mas principalmente, tenha a consciência que você é um ser humano natural. E para que as coisas aconteçam de forma positiva na sua vida, você tem que ter consciência e comer com equilíbrio, beber água, dormir e se movimentar. E comece. Dê o primeiro passo. Se você é mulher, entra no Meninas do Foco. O quanto eu trabalho consciência no Meninas do Foco. É um treinamento de 30 dias. Você vai sair de lá sabendo tudo e conseguindo aplicar na prática, que é o mais importante. Porque quem tem esse emagrecimento metabólico não tem a constância que tem a pessoa que tem um emagrecimento de refino. Não tem o psicológico que tem a pessoa que tem um emagrecimento de refino. E no Meninas no Foco você vai aprender a ter esse pensamento.
porque você vai aprender de dentro para fora. É o começo de tudo. Não adianta trabalhar com estratégia se você precisa perder 20, 30 quilos a mais. Não com essas estratégias específicas de refino. São estratégias específicas metabólicas. E aí cada um vai ter a sua individualidade. Claro, não existe uma receita mágica. Se você está seguindo uma receita mágica, é por isso que não está dando certo para você. E mais do que isso, a pessoa que precisa ter um emagrecimento 20, 30 quilos a mais, ela não tem massa muscular. Aquela gordura é difícil de sair, porque não tem músculo ali. Então é um trabalho de formiguinha e você precisa ter paciência. Não adianta culpar o seu médico, o seu nutricionista, que não está tendo efeito, porque provavelmente você está mentindo para você mesma e entrando que não deveria entrar na sua alimentação. A pessoa que depende do emagrecimento metabólico, ela mente para ela mesma. É comum ela falar que não come, ou que eu só vou comer hoje, ou eu não como todo dia, é só hoje. Mas ela come um dia pirulito, um dia chocolate, um dia bolo, não percebe. Então é um trabalho sistêmico e muitas vezes multifatorial, porque o psicológico está envolvido. Emagrecer é mais do que um controle de calorias. É autoconhecimento, é cultura, é constância, é movimento, é entender o seu processo e principalmente paciência, porque não é da noite para o dia. É no mínimo 3 meses para você começar a ver alguma mudança de verdade, metabólica, celular. E para que seu corpo seja realmente renovado, para que você fale, agora eu sou um novo ser, metabolicamente falando, são 2 anos. 2 anos comendo certo, 2 anos treinando, 2 anos tendo consciência. O que não acontece. Por quê? Porque você está fazendo estratégia de emagrecimento de refino. Aí você faz 1 mês, 2 e não aguenta mais, e não vai aguentar mesmo, porque não são estratégias para fazer mais de 3 meses. É de refino. E aí você se frustra. Se frustra, se frustra, a cada frustração 1 quilo a mais, e por aí vai. Então, paciência, você que está passando por obesidade. O seu caminho vai ser mais longo. Não tem problema nenhum nisso. Não tem problema o seu caminho ser longo. Não tem problema você emagrecer em 1 ano o que você ganhou em 15 ou em 5. Você já está no lucro. Então, esquece o tempo. Isso é muito importante. Se você quer emagrecer de verdade, mudar de vida, ser transformado, tenha paciência. Pare de pensar no amanhã. Comece a pensar no hoje. O que você vai fazer hoje por você? E faça a cada dia. Não se pese, esquece a balança. Quer se pesar? 1 vez por mês, no mesmo dia, no mesmo horário. Porque senão você não vai ver resultado. O peso oscila a cada dia, a cada horário. Isso só causa frustração em cima de frustração. Siga o estipulado para você. E esquece o resto. E só faz, porque é para o resto da vida. Se você quer realmente um caminho de saúde, de qualidade de vida, de longevidade, de beleza, de boa forma física, que é importante sim que tenhamos, ninguém pode estar acima do peso, nem abaixo. Estar eutrófico, estar dentro da normalidade é o mínimo que a gente precisa fazer por nós. E se você quer isso de verdade, transformação,
parar de sair desse efeito sanfona, faça o caminho certo. Tenha paciência, vá devagar. Não tem problema que demore 1 ano ou 2. Você não vai voltar a ser como antes, nunca mais. Porque você aprendeu. Agora, ficar repetindo o que não funciona, ficar fazendo o que você viu nas redes sociais para uma pessoa X, Y, Z que nem é você, não vai funcionar. Vai te causar frustração. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilhe com quem você acha que pode ser ajudado com esse conhecimento. Eu sou Natália Dourado, eu sou especialista em nutrição clínica e metabolismo, e me siga para mais dicas.